Olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem nos assiste pela primeira vez, o meu nome é Nathan e nós somos o Remanescente Apocalipse 2:17. Neste vídeo vamos falar, na verdade vamos ter um estudo completo do livro ou da carta aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo. E assim convido-vos então a poderem assistir o vídeo até o fim. Vai ser um vídeo um pouco longo porque realmente a carta também contém muita coisa que nós podemos estudar, mas vamos tentar também abreviar um pouco, mas não deixar aquilo que é essencial para trás, não é? Então nesse caso nós vamos poder aqui passar para vocês, que é para aqueles que não têm a Bíblia também poderem acompanhar, assim ninguém fica para trás, não é? Então no Novo Testamento temos a carta aos Colossenses e vamos começar no capítulo 1. Isso. Então o apóstolo Paulo começa a carta dizendo: Paulo, apóstolo de Yeshua, o Messias, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, ou seja, é o Paulo e o irmão Timóteo que escreveram a carta aos Colossenses, aos santos e irmãos fiéis no Messias que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua Messias. Também quero chamar a atenção aqui a certas pessoas, não é? Porque muito se ouve por aí que ninguém é santo. A palavra não diz isso. A palavra chama santo a todos aqueles que se estão a santificar em Deus, aqueles que aceitaram os caminhos de Deus e estão a se santificar nos caminhos de Deus. Esses são os santos de Deus. Portanto, há um critério, há uma visão diferente sobre a palavra santos daquilo que está na Bíblia. Hoje em dia, quando se pensa num santo, pensa-se num ser venerável, uma pessoa morta, uma pessoa que merece ser venerada e essas coisas todas. Mas a Bíblia não trata assim. O único que é digno de receber o nosso louvor e adoração é Deus e o seu Filho amado, o Messias. Portanto, nós até chegamos a Deus através do Messias, porque Ele é que é o mediador, não é? Entre Deus e os homens. Por isso que nós temos contato com Deus através do Messias. E não há nenhum outro mediador, diz a palavra, o apóstolo Paulo diz isso, não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, senão Yeshua, o Messias, homem. Então, que isto fique claro, quando está-se a falar dos santos, está-se a falar daqueles que se santificam nos caminhos de Deus, daqueles que estão a caminhar segundo a palavra de Deus. E claro, nos céus também há os santos de Deus, que são os anjos de Deus, não é? E por isso não deve haver esse conceito que é uma coisa secular que foi originada pela canonização de certos seres humanos pela Igreja Católica. Mas na verdade, quando nós falamos aqui de santos, estamos a falar de pessoas sim que aceitaram a verdade e andam segundo a verdade. Estes são os santos de Deus aqui na terra, não é? Então o apóstolo Paulo estava a falar aos Colossenses e ele chamou-os de santos, disse aos santos irmãos fiéis no Messias. Graças damos ao Deus Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua Messias, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé no Messias Yeshua e do amor que tendes para com todos os santos, ou seja, com os demais irmãos na fé, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo,
e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, ou seja, desde o dia em que eles conheceram e abraçaram a verdade e a graça que Deus enviou para eles. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro do Messias, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Isso é que é importante para nós, que nos enchemos do conhecimento da vontade de Deus, conhecermos qual é a vontade de Deus para podermos então agradar a Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8, que ninguém pode agradar a Deus se ele não conhecer a vontade de Deus. Portanto, nós temos que conhecer a vontade de Deus para que possamos agradá-lo. Então, continuando, diz conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E lá está, os irmãos já estavam batizados. Provavelmente os irmãos já tinham aceitado a fé, mas isto não era ok, eu já fui salvo, então não quero saber das obras. Está aqui o próprio Paulo está a dizer para continuar frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Para quê? Para produzir as boas obras, a fim de agradar a Deus, não é? Ou seja, isso é importante, nos mantermos nos caminhos de Deus, fazendo a sua vontade, praticando boas obras e não mais obras, porque o Messias diz, uma árvore má não pode dar bons frutos, e nem uma árvore boa pode dar maus frutos. Portanto, haver aqui uma distinção. Se nós somos da verdade, temos que andar na verdade. Porque se nós somos da verdade e andamos nas trevas, então estamos a nos enganar a nós mesmos, como já vimos com o apóstolo João na primeira carta de João. Então, continuando, verso 11 diz: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Temos que ter paciência e longanimidade. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós somos participantes da herança e Deus elegeu o seu povo e fez as promessas ao seu povo, e os gentios se tornaram co-herdeiros juntamente com o povo de Deus através do Messias. As promessas são para eles, para o povo de Deus, e nós nos tornamos co-herdeiros juntamente com o povo de Deus, pelas promessas que Deus fez ao povo de Deus, não é? Então, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Através do Messias, nós temos a redenção, ou seja, temos o perdão através do seu sangue. Nossos pecados são perdoados e nós somos lavados dos nossos pecados. E isto através do sangue do Messias. E assim ele nos deu acesso ao reino de seu Pai, ao reino de Deus aqui na terra. Por isso, nós temos que ser gratos e perseverar neste caminho, não é? E não vituperar o sangue da aliança, como diz lá em Hebreus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual o Messias é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ponto importante, Colossenses capítulo 1, a partir do
do verso 14. É um ponto importante. Está a descrever aquilo que é o Messias. E é muito importante para aqueles que procuram entender realmente, mas como é que isto é? Deus, o Messias, como é que isto funciona? E nós até podemos fazer também um vídeo futuramente, não quero estar a prometer, que cada vez que eu prometo tornam-se cada vez difíceis as coisas, mas futuramente, se Deus nos permitir, se Deus quiser, nós vamos fazer um vídeo a falar somente sobre isto. Mas é bom ficarmos atentos, porque esta será uma das passagens que nós vamos ter que usar naquele vídeo para podermos esclarecer sobre a pessoa do Messias, não é? Então aqui em Colossenses diz o qual é a imagem, o Messias, né? Porque o qual está a se referir à pessoa que está aqui a falar dele em cima, e está a falar do Filho de Deus, está a falar do Messias. Então diz o qual é a imagem do Deus invisível, ou seja, Deus é invisível e revela-se aos homens através de seu Filho, através do Messias. Por isso que os homens puderam ver a Deus. No Antigo Testamento diz muitas vezes, em várias oportunidades, que viram a Deus, até temeram pela morte por terem visto a Deus. O pai de Sansão com a mãe de Sansão, o Gideão, era o Gideão, não é? Quando estava a pedir um sinal, se era mesmo ele, era o Gideão, sim, lá em Juízes. O Josué, o Abraão, o Jacó, o Isaac, não me lembro bem, o Moisés lá na sarça ardente. Portanto, se as pessoas afirmaram ter estado face a face com Deus, foi através disto, porque através do Filho o Pai se revelou, não é? Porque Deus é Espírito e nós não vemos o Espírito, mas através do seu Filho nós temos a expressa imagem da sua pessoa. Por isso que ele diz aqui, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isto aqui é muito importante. E podemos nos perguntar, mas como assim o primogênito de toda a criação? Pronto, isto tem resposta, não é? Por quê? Porque, como nós sabemos, lá em Provérbios, nós podemos ver, em Provérbios capítulo 8, a partir do verso 22, podemos começar no 22, é um bom livro, é um bom capítulo que pode-se ler, depois se puderem podem ler o capítulo todo. Diz assim, a partir do verso 22, o Eterno Yahweh me possuiu no princípio de seus caminhos. Ou seja, está alguém a dizer que Deus possuiu no princípio dos seus caminhos. E que princípio é este? Diz aqui, desde então e antes das suas obras. Está a se referir da criação do mundo. Ou seja, está alguém a afirmar que Deus o possuiu desde o princípio, antes mesmo da criação do mundo. E diz ainda mais, desde a eternidade, ou seja, na eternidade. Essa pessoa que está a dizer isso é uma pessoa eterna, não é? Desde a eternidade fui ungida. Ou seja, antes de todas as coisas fui ungido. Mas diz aqui, desde a eternidade fui ungida. Não sei se lá estava mesmo, em hebraico estava no feminino, mas pronto, é isso. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Portanto, quem é essa pessoa que está a dizer isso? O Eterno Deus me possuiu. Quem escreveu o Provérbios é o Salomão. Mas Salomão claramente nasceu de Davi, da Batseba e Davi. Portanto, não é Salomão. Mas alguém está a dizer que Deus possuiu desde o começo. E ainda mais, desde a eternidade foi ungido.
É isso, foi ungido. Ou seja, essa pessoa existe desde a eternidade. E diz desde o princípio, antes do começo da terra. Vamos continuar lendo. Diz assim: quando ainda não havia abismo, quando nem abismo sequer havia, fui gerada, ou seja, fui gerado. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, e nós vemos lá no... deixa-me ver se posso... Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, diz o seguinte: no princípio criei Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aqui diz que ainda não havia abismo fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Ou seja, duas coisas que diz que quando a terra foi feita, estava vazia e sem forma, inicialmente quando foi feita. E havia trevas e havia o quê? Águas. Percebe? Essas duas coisas. E aqui diz que antes mesmo disso eu fui gerada. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, isso já é na criação, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Importante, estava com Deus na criação, estava com Deus no começo, antes de todas as coisas, já tinha sido gerado. Antes de todas as coisas. E aqui diz, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Isto está na Tanakh. Isso está no Velho Testamento. Percebem? Quem é esta pessoa? A resposta é exatamente isso que nós estávamos a ver na carta de Colossenses, que eu perdi aqui. Primeira de Colossenses 14, 15, pronto, diz aqui. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Portanto, vocês percebem. O que é ser primogênito? Primeiro gerado. Primogênito. Ou seja, o que foi gerado primeiro. Portanto, o Messias foi o primogênito de toda a criação. Ou seja, antes mesmo que Deus criasse qualquer coisa, primeiro fez o Messias. Só que o Messias afirma lá o capítulo 8 é um capítulo muito maravilhoso de Provérbios. Vão lá ler. O Messias designa-se como a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho entendimento, conhecimento no conselho, não é? Ou seja, a verdade, ele estava a designar-se como a verdade. E o Messias diz que a tua palavra é a verdade. E isso já pode nos levar a vermos o... Vou pôr aqui para vocês. O capítulo 1 do Evangelho de João. Diz assim: no princípio, no começo, era o verbo. O verbo pode ser a palavra.
há versões que dizem a palavra e outro o verbo. Verbo e palavra é a mesma coisa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui o João está a dizer que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus. E lá em Provérbios 8 diz que eu estava com ele no princípio, antes mesmo que ele fizesse a terra. E aqui diz que a palavra estava com Deus. E a palavra, agora o João avança dizendo, e a palavra era Deus. Pois, é isso, irmãos. Aquilo que de Deus é gerado de si, é Ele. Faz parte da sua pessoa. Por isso que o João aqui diz, e a palavra era Deus. Continua dizendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. João está a dizer que a palavra é que fez todas as coisas. E nós lemos em Gênesis, disse Deus, haja luz, e houve luz. Portanto, pelo poder da palavra, Deus fez o mundo. E aqui, João tem conformidade e diz, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele, a palavra. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, o mesmo que ele chamou de palavra, chamou agora de luz. Ou seja, a luz e a palavra, está a falar da mesma pessoa. Mas está aqui a esclarecer que não era o João a luz, não era o João a palavra de Deus, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Agora diz, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo foi feito por ele. Provérbios capítulo 8, está lá, mesma coisa. Eu então era o seu arquiteto. Está lá, fui gerada desde a eternidade e era o seu arquiteto quando ele começou a fazer todas essas coisas. E continuando diz, estava no mundo, ou seja, a palavra de Deus estava no mundo, a luz estava no mundo, e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O mundo não reconheceu que o Criador estava dentro, estava conosco aqui. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para quem não entendeu, ele vai aqui no verso 14 dizer, até posso ler o 13 para não saltar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso nós temos que fazer tudo em nome, para o nome e glória de Deus. Então no verso 14 diz o quê? E o verbo e a palavra se fez carne, fez-se homem, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como a glória do ungido do Pai, como a glória do Messias, cheio de graça e de verdade. Isso é o Messias, o qual veio ao mundo para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. Por isso, nós aqui em Colossenses lemos a mesma coisa. Diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de tudo que Deus criou. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, porque através dele Deus fez todas as coisas. Porque o Messias é a palavra viva de Deus.
Por isso que ele é o mediador entre Deus e o homem. E nós podemos ver isso na carta do apóstolo Paulo também a Timóteo. Podemos ver isso em 1 de Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 2 e verso 5, diz o seguinte: porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, o Messias, homem. Ou seja, este é o único mediador entre Deus e os homens. O Messias, ungido de Deus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Mas não esqueçamos que Deus é um. Não há deuses, embora em hebraico não dizem Deus, dizem deuses, dizem Elohim. Por isso que lá na criação também Deus diz: vamos e façamos. Com quem Deus está a falar? Vamos e façamos com os anjos. Os anjos não fizeram o homem. Foi Deus que fez o homem. É a palavra de Deus que estava com ele desde o princípio, desde a eternidade. Deus gerou a sua palavra. Percebem? E nós aqui vemos o apóstolo Paulo a dizer: porque há um só Deus, não confundem, e um só mediador entre Deus e o homem. Agora eu vos digo, quando nós temos o Pai e temos um mediador entre o Pai e os filhos, quantas personalidades nós temos? Temos 3. Temos o emissor, temos o canal, que é o mediador, e temos o receptor, que são os filhos. Mas nós vamos ver uma coisa importante aqui a respeito disso na carta aos Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 19 e 20, diz assim: logo, para que é a lei? Ou seja, para que serve a lei? Diz assim: foi ordenada por causa das transgressões. Por causa das transgressões, aquilo que nós vimos no estudo do Salmo 119, e se vocês quiserem também podemos fazer uma coisa especificamente só falando na lei em si, mas no Salmo 119 já abordamos um pouco sobre isso. A lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Foi posta pelos anjos na mão de um mediador. E eu continuo dizendo, se há um mediador, é um canal. E então assim nós temos 3 personalidades. Temos 3 elementos, não é? Temos o emissor, temos o canal e temos o receptor. Agora vejam o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 20. Diz: ora, o mediador não é de um só. O que o apóstolo Paulo está a querer dizer? Ora, se nós temos um mediador, é porque temos o receptor e temos o emissor. Mas olha o que ele diz: mas Deus é um. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Ora, o mediador não é de um só, é do receptor, é do emissor e do receptor, mas ele está a dizer que Deus é um. O que ele está a querer dizer é que o mediador e o emissor concordam num. Porque na verdade o canal e o emissor têm uma relação em que o emissor é Deus e o canal, que é o mediador, é a sua própria palavra.
Por isso, nós temos uma estrutura de comunicação com Deus que é diferente daquela que nós conhecemos aqui. O conceito da comunicação é emissor, canal, receptor. Pode haver canal e receptor sem emissor, não há comunicação. Emissor, canal sem receptor, não há comunicação. Mas Deus, Ele próprio, constitui a emissão e Ele próprio fez o canal com a sua própria pessoa, com a sua palavra. E assim nós temos a comunicação com Deus. Por isso que diz que Deus é invisível, mas Deus manifestou-se. O apóstolo Paulo também diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o seu Filho que está no seio, no meio dele, o revelou ao mundo. Nós conhecemos Deus através do Messias. Desde o Velho Testamento sempre foi assim. Nós iremos ter essa oportunidade, se Deus permitir, iremos falar somente sobre isso num vídeo. Portanto, voltando aqui, diz que porque nele foram criadas todas as coisas, ou seja, através dele, ou por ele, ou ele mesmo, fez todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Lá no Provérbios 8, quando o mesmo o ungido diz que ele estava com Deus, antes de dizer isso, ele disse que por ele governam todos os reis da terra e os príncipes fazem justiça por ele. Ou seja, as potestades, os principados, as dominações, tudo foi feito pelo Messias. Deus fez isso através do seu Messias, através do seu ungido. Tudo foi criado por ele e para ele. E aqui é mais específico do que qualquer palavra pode ser. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. João capítulo 8, lembram-nos quando Deus estava a falar com os judeus sobre o Abraão, e eles disseram: tu nem tens 50 anos e dizes que viste Abraão. Até ele disse que Abraão viu a ele, mas como para eles isso era como se fosse uma blasfêmia, então nem repetiram conforme a palavra dele. Disseram: tu nem 50 anos tens e dizes que viste Abraão. E o que é que ele respondeu? Na verdade eu vos digo que antes que o Abraão fosse, eu sou. Eu sou antes do Abraão. Eu existi antes de Abraão. Por isso Maria, sendo a mulher que gerou, segundo a carne, o Messias, chamou ao próprio de meu Senhor. Como é que uma mãe vai chamar ao seu filho meu Senhor? E nós conhecemos como é que é a tradição judaica, muito certa. Pelo menos na altura era perfeita, não é? Como é que uma mãe que conhecia a verdade, a realidade e as hierarquias todas chamou ao próprio filho de meu Senhor? Por isso que o próprio Messias também diz: vocês acham que o Messias é filho de quem? E eles disseram: de Davi. E ele perguntou: então se ele é filho de Davi, por que o Davi, falando com ele, chama-lhe meu Senhor? E eles não puderam responder, porque sabiam muito bem que isto não foi um gozo. Davi estava a chamá-lo meu Senhor é porque ele é antes de Davi, mas é filho de Davi. E a gente tem que compreender essas coisas. E Colossenses traz-nos uma boa visão sobre isso, e juntamente com outras palavras que nós aqui lemos, e a Bíblia está toda cheia disto, desde Gênesis até Apocalipse. Está toda cheia de evidências, palavras e palavras que comprovam tudo isto. Podemos perder dias a procurar e a achar tantas evidências. Por isso que o apóstolo Paulo diz:
o grande mistério que foi revelado, pois que Deus manifestou-se aos homens e foi recebido na glória. É um grande mistério, na verdade. Então, voltando nós aqui, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Agora, meus irmãos, aqui vai haver um mentiroso, não é? Ou é o Paulo, ou são as pessoas que nos ensinaram uma coisa, que houve pessoas que morreram e ressuscitaram para a vida eterna. E isso foi antes do Messias vir à Terra, antes da vinda de Yeshua. Um exemplo, Moisés morreu e Deus então o ressuscitou, e ele ressuscitou para a eternidade. Mas, no entanto, o que é que o Paulo diz aqui? O Paulo diz aqui no 18, ele é a cabeça do corpo. Está-se a falar da igreja, está aqui da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para a vida eterna. E diz aí, por quê? Diz aqui, termina assim no verso, diz, para que em tudo tenha a preeminência, para que ele seja o primeiro em tudo. Portanto, se o Moisés morreu lá e foi sepultado no monte, aliás, quem o sepultou não foi Deus. E nem me lembro se Deus até fala que sepultou lá no monte. Mas pronto, subiu o monte e morreu lá. Portanto, quem é que está a nos dizer a verdade? Porque a Bíblia nunca disse por palavras assim, exatas, a dizer Moisés morreu e foi ressuscitado para a vida eterna, já naquela altura. A Bíblia nunca disse isso. Mas por quê? Porque apareceu Moisés e Elias falando com o Messias lá no monte da transfiguração, no monte da transformação, como é que chama? Da transfiguração, né? Por causa desse evento, então, dizem que Moisés ressuscitou e vive já na eternidade. E isto não é bem assim. Por quê? Por causa disto que está aqui a dizer, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é as primícias. Nós falamos das festas, falamos das primícias. O Messias é as primícias de Deus, da ressurreição. E quando ele ressuscitou, até alguns outros santos ressuscitaram com ele. Esses, se nós formos ler Hebreus e nós assumirmos, porque Hebreus parece estar a pôr uma cronologia, se nós pusermos aquilo que realmente de A a Z é uma cronologia crescente, então Hebreus nos confirma que os que ressuscitaram tornaram a morrer, porque eles queriam uma melhor ressurreição do que aquela. Até estes morreram, esperando uma melhor ressurreição. Para que eles, sem nós, não possam lá chegar, mas todos nós ao mesmo tempo, diz lá em Hebreus. E nós até podemos ler isso. Podemos ler isso no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 35. Diz assim, quando está a falar dos grandes patriarcas e dos grandes homens da fé, as pessoas que foram grandes exemplos que Deus usou para poder tornar a nossa fé mais firme com as suas testemunhas. Ele fala de A a Z, ele começa por Enoque, não é? Não, Abel.
Pela fé, podemos voltar aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel, ele começa com Abel, os primeiros filhos, a primeira geração de Adão e Eva. Nós também somos gerações de Adão e Eva, mas não sei que milésima, tetramilésima, não sei. Mas a primeira geração de Adão e Eva é ali onde ele começa. Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Esse também é um ponto a se falar. Abel, depois de morto, ainda falou, pediu justiça a Deus. O sangue de Abel clamou a Deus e Deus ouviu. Diz aqui, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. E depois fala aqui de quem mais? Fala de Noé, de Abraão. Estão a ver? É uma ordem crescente pela genealogia. Isaac e Jacó está aqui. Fala de quem? De Sara, a mãe dela, a mãe de Isaac. Fala mais de quem? Pronto, eu posso estar aí a passar alguém, é só para despachar. Depois está aqui Abraão, Isaac, ele voltou, não é? A Abraão, na verdade ele está falando Abraão, Isaac e Jacó até agora. Olha, deixou para trás, agora segue Jacó e Esaú. Moisés, quando os filhos entraram aí, olha, o José está aqui, José. Moisés, depois de José, mais para onde? Vamos para frente, eu acho que vai falar da Raab, não é? Então daqui Josué, talvez, não sei se foi mencionado, mas está aqui a Raab, que é depois de Moisés. Temos aqui Gibeão, que é depois de Raab e antes de Baraque, e Baraque, que é depois de Gideão, e Sansão, que é depois de Baraque, e Jefté, que é depois de Sansão, e Davi, ordem crescente. E depois diz aqui, fecharam as bocas, e depois no 35 que nos importa, ou seja, é uma coisa que aconteceu depois destas coisas todas que ele mencionou aqui. Até não disse, tinha que citar mais pessoas, e diz aqui, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Isto para mim está a se referir a uma ressurreição em grupo. E é o único sítio onde eu vejo uma ressurreição em grupo são os santos que ressuscitaram juntamente com o Messias. E faz sentido que ela aqui falou dos últimos. Daqui já não fala mais de ninguém. Poderia falar dela, não é? Mas pronto, já não falou mais de ninguém. Falou do Messias. Eu acho que não fala do Messias, só está a falar dos homens. E chegou aqui no ponto final, que é a época dele, quando aconteceu isso. Foi quando ele ainda vivia, ou era jovem, ou era criança, quando aconteceu aquela ressurreição. Diz, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Eram muitos mortos que ressuscitaram. Uns foram torturados, foi o que aconteceu com eles. Para se calarem, para não dizerem a verdade, porque era um grande sinal, a ressurreição dos mortos, não aceitando o seu livramento, ou seja, eles não queriam se sujeitar ao que eram torturados para se sujeitarem, para alcançarem uma melhor ressurreição, ou seja, eles estavam a aceitar morrer de novo. Por quê? Porque queriam alcançar uma melhor ressurreição. Uma ressurreição com um corpo incorruptível, que é isso que Deus promete para nós. Portanto,
não haja dúvida que isto que está em Colossenses, para que em tudo tenha preeminência, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, as primícias de Deus, e isto é uma verdade. Portanto, se o Moisés ressuscitou para a vida eterna, tinha que ser depois do Messias ter ressuscitado para a vida eterna. Antes disso, não. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nela habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, está a falar dos gentios, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, santos diante de Deus. É assim que o Messias morreu, para nos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, sem mácula, sem pecado, nem coisa semelhante. Se na verdade permanecerdes firmes na fé, porque há quem não permanece. Já fui salvo agora, olha, já estou salvo, vou fazer aquilo que me apetece. E anda para a morte, para onde estava a ir antes da salvação. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições do Messias, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que é o Messias, entre os gentios, que é Messias em vós, está aqui, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, como diz a palavra, sejais perfeitos como eu sou perfeito, sejais santos porque eu sou santo. A todo homem perfeito no Messias Yeshua, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, irmãos, vamos crer em quem? Naqueles que dizem, ninguém é perfeito, somos todos pecadores, não existe santo. Parece aquelas situações nas escolas, não é? Quando há uma mulher, uma menina entre eles que tem a sua virgindade, entre elas no caso, e vão atrás dela. Todo mundo já não tem, como se fosse uma doença. Por quê? Porque as pessoas já sujaram-se e elas não querem ficar assim sozinhas. Então começam a tentar fazer com que aquele que está limpo possa sujar-se também. Para quê? Para que se sintam bem, se sintam em paz. Estamos todos assim, se formos condenados, vamos todos. Ninguém vai escapar. Por isso, se calhar, vamos achar um perdão, ou senão, olha, morremos todos, vamos todos ser condenados. Pelo menos não estou sozinho. E isto é o pensamento de Satanás. É isso que Satanás faz com o homem. Como ele sabe que o seu tempo e o seu julgamento já foi, Satanás já está condenado e já tem a sua sentença, vai morrer, já está condenado. Ele está a aguardar o seu dia em que vai ser jogado no lago de fogo, onde perecerá a sua alma. E ele não quer ir lá sozinho,
quer carregar o máximo de pessoas possíveis. É assim que essas pessoas agem. Querem fazer as pessoas acreditarem que é impossível alcançar a santidade, que é impossível alcançar a perfeição, que é impossível fazer a vontade de Deus. Mas, no entanto, Deus nos chama à sua vontade. E Deus diz que aquele que pecar, essa alma morrerá. E eles dizem, todos nós fazemos isso. Todos os dias fazemos isso. Somos pecadores. Fazendo com que as pessoas acreditem que assim não há solução. E ficam sem esperança. E eles vão rematar, então vão dizer, para que a graça de Deus se mostre a ser graça. Sim, pela graça somos salvos desta morte. Mas quando a graça nos salva, então somos salvos mesmo. Não permanecemos no pecado. Não permanecemos embaraçados nisso. Não permanecemos agarrados aos nossos vícios que nos estavam a aprofundar para a morte. Não permanecemos na mentira. Não permanecemos no engano, no adultério, na fornicação. Deixamos essas coisas. Porque fomos salvos. Mas quando nos enganamos a nós mesmos, eu fui salvo, mas olha, eu vou agora que eu vou ter com a minha namorada, hoje é dia 14 e sabes, né? A gente vai ter que dormir juntos e vão acontecer aquelas coisas. Mas olha, irmão, não se preocupe que eu fui salvo, tchau. Pronto. É triste, é muito triste, fico muito triste. Mas pronto. Vamos para o capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e do Messias, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Messias, nele estão escondidos todos estes tesouros, a sabedoria e o conhecimento. E lá o Messias, a falar dele mesmo, em Provérbios 8, diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé no Messias. É como se o apóstolo tivesse uma câmera a ver eles, então ia se regozijar pelas boas obras que eles estavam a fazer. Como, pois, recebestes o Senhor Yeshua, o Messias, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Eu peço a Deus que a bateria da câmera não vá abaixo agora, que isto é mais um ponto importante aqui em Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. E isto é o que acontece hoje em dia. As pessoas são feitas presas dessas pessoas, desses lobos disfarçados de pastores, de guias. O apóstolo diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, com base às suas coisas e não com base àquilo que é de Deus. Como? Diz, por meio de filosofias vãs e vãs sutilezas. Através de filosofias e vãs sutilezas. Como? Segundo a tradição dos homens. E é muito importante, ninguém entende o Colossenses capítulo 2 se não reter o verso 8 e mais alguns versos que estão lá por baixo.
segundo a tradição dos homens e segundo as filosofias e vãs sutilezas dos homens, e não segundo os mandamentos de Deus, porque quando as pessoas pensam assim, então estão perdidas. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos. Rudimentos é como se fossem regras do mundo, e não segundo o Messias. Estas coisas é que desviam a igreja da igreja. Por que digo isso? Estas coisas é que desviam aqueles que se dizem igreja da igreja mesmo de Deus. Ou seja, desviam os crentes do corpo do Messias. Saem do corpo e vão-se para outra coisa que não é o corpo do Messias. Eu não estou a falar de placas e denominações, mas essas placas e denominações também fazem essa obra de limitarem os crentes a chegarem à verdade. Por quê? Porque não lhes convém. Muitas dessas placas e denominações fazem isso. Filosofias e vãs sutilezas usam a mesma Bíblia para te enganar, usam os mesmos versos que te dizem a verdade para te mentirem. Que sutileza, não é? Mas é vã essa sutileza, porque a gente quando lê a palavra e pede entendimento a Deus, é muito mal, mas às vezes até dá vontade de rir, porque interpretam coisas mesmo segundo as suas próprias, o seu próprio entendimento, segundo as suas concupiscências. Ele quer dizer isso. Não é ele quer dizer isso, é aquilo que está lá escrito. O que está escrito está lá. Mas isso não é literal. É sim literal, é uma carta para um homem. Está lá. O que diz lá é o que está lá escrito e ponto. Agora, se for uma coisa que é um enigma, e a própria Bíblia interpreta-se assim mesmo, se não for naquele livro que vais encontrar a resposta para aquele enigma ou como é que se dá? Parábola, mas Deus diz como? Lá em Isaías, através de que falarei a esse povo? Esqueci como é que Deus chama isso. Mas pronto, é como se fossem palavras codificadas. Se tu não descodificares no próprio livro, o outro livro há de te dizer. Se o profeta fulano falou de uma forma mais complicada de entender, há sempre um profeta que falou do mesmo assunto de uma maneira mais clara. Ou as duas maneiras complicadas, quando tu juntares, vai ser uma maneira clara de tu perceberes. A Bíblia interpreta-se assim mesmo. Por isso, o apóstolo chama a atenção: ninguém vos faça presa sua através de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos, regras do mundo, e não segundo o Messias, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade habita nele, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados na carne. Ou seja, não é a circuncisão que nós temos na carne, mas pela circuncisão do Messias. Mas isso não abole também, não invalida a outra coisa. Uma coisa não invalida a outra, porque Deus sempre pediu para o povo circuncidar-se na carne, mas nunca deixou de os chamar a atenção para circuncidarem também os seus próprios corações. As duas coisas valem, nenhuma sem outra. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, quando vocês estavam incircuncisos na carne e incircuncisos no coração, está aqui a dizer o apóstolo Paulo, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
Deus nos perdoou ainda quando estávamos em pecado. Nós podemos ver isso na carta aos Efésios, eu acho que capítulo 2, diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Deus teve misericórdia de nós quando nós éramos ainda inimigos dele. Quando fazíamos o mal diante da sua face, perdoou-nos e trouxe-nos a verdade. Ninguém encontrou Deus, mas Deus encontrou-nos a todos. E em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós olhamos hoje para aqueles que são desobedientes, alguns de nós riem-se deles. Temai a Deus, não se riem deles, porque nós também fomos como eles, nos dando as fábulas, aos rudimentos do mundo, sendo levados de um lado para o outro, parece uma cana seca. Fomos todos assim, por isso não devemos nos ensoberbecer sobre eles, mas fazer os possíveis para que eles venham ao arrependimento e testificando para eles as boas obras que Deus põe em nós. Isso é que nós devemos fazer. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos despojos da nossa carne, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E eu mesmo, Natan, que aqui estou a falar, se alguém que me viu na minha adolescência estar a ver este vídeo, vai estar admirado de estar eu a falar isso. Eu já fui isto, e as pessoas me conheceram nisso. Eu dou graças a Deus que sempre mantive respeito para com os mais velhos, essas coisas todas. As pessoas dizem: eu sou bom, eu faço bem, eu faço aquilo, eu fazia o bem, eu era bom, eu tratava bem as pessoas, era muito querido no meio das pessoas. Pessoas que me invejavam e que me odiavam. Mas eu não estava bem com Deus, porque no oculto eu fazia obras más. E assim estão outros filhos também perdidos e precisam achar ao Pai. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, vivíamos segundo os pensamentos da carne. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são hoje, filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, ainda em pecados. Eu me lembro, eu ia para casa cheio de álcool dentro da minha cabeça e ficava a chorar diante de Deus. De onde isto me vinha o arrependimento? Enquanto eu estava embriagado, arrependimento. Não, deveria estar a fazer confusão, partir coisas, mas não. Deus trazia sobre mim o arrependimento e eu dobrava o joelho embriagado e pedia a Deus: Deus, ajuda-me, tira-me desta vida. Passados muitos anos, Deus trouxe a salvação, mas eu ainda estava morto nas ofensas. Não fui eu que achei a Deus. E Deus toca a porta de todo mundo assim. Ninguém vai dizer: ah, mas Deus nunca veio ter comigo, nunca se manifestou em mim. Mentira, Deus se manifesta a todo homem. Até no meio da sua criação Deus se manifesta. Estas coisas todas testificam o poder de Deus. Só que as pessoas ligam-se muito àquela que é falsamente chamada de ciência. Quando Deus faz uma coisa, um milagre, e acontece algo para ela, ela acredita, mas depois vai a um cientista: ah, mas isto foi um fenômeno que se deveu a isto, por isso que, olha, calhou-te essa sorte. E ela acredita então nisso e perde-se: epá, Deus nunca se manifestou na minha vida. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias, pela graça somos salvos. Amém. Então diz aqui: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que cédula é esta? Os registros dos nossos pecados. Deus tem o seu livro lá em cima. O Moisés, servo de Deus, homem israelita,
Homem israelita. Isto é mesmo de chamar a atenção. Homem israelita, porque epá, é muito mal as pessoas, ok, ou Moisés, grande homem, não sei lá o que, mas depois quando vê um israelita, estes aí mataram o Messias. Foram os gentios também, tiveram lá a crucificá-lo. Estamos todos nisso. Estamos todos nisso. Mas então o Moisés, homem israelita, quando ele ficou indignado com aquilo que os filhos de Israel fizeram contra Deus, e Deus estava a querer destruir o seu próprio povo, Moisés implorou, disse, não os destrua. Se quiser, risca-me do teu livro que tens escrito diante de ti. Moisés mencionou esse livro. Deus tem o seu livro onde escreve os nomes. Em Apocalipse diz, porei o seu nome no livro da vida. E o Moisés estava a pedir, risca, te peço o meu nome desse livro. E o Eterno respondeu-lhe, não riscarei o teu nome. Aquele que pecar, riscarei o seu nome, teu não. E Deus tem o seu livro onde escreve todas as nossas obras. E as nossas más obras estavam gravadas. E o Messias, morrendo por nós, o que é que Deus fez? Esqueceu tudo o que nós fizemos. Deu-nos outra oportunidade. Então o que é que Ele fez? Pegou essa cédula, como está aqui chamada, onde estavam todas essas coisas, a força do pecado, o pecado que era contra nós nas suas ordenanças. Lembram da lei do pecado, como diz lá em Romanos 7? Quando eu quero fazer uma coisa, então acho essa lei dentro dos meus membros que luta contra a lei do meu entendimento. É isso que o Messias cravou na cruz, para que em nossas mentes haja paz, para que possamos fazer a vontade de Deus em paz. Por isso nós temos hoje a liberdade. E o apóstolo Tiago diz isso, a lei da liberdade. Temos a liberdade de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, que ninguém venha vos julgar pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou pelos dias de festa que vocês observam, ou da lua nova que vocês observam, porque as luas novas eram dias de adoração como os sábados, mas não há registro que eram dias de descanso, mas eram dias de adoração a Deus, porque faziam-se sacrifícios de adoração na lua nova, os mesmos sacrifícios de adoração que se fazia no sábado. E fala dos sábados. Não são os sábados semanais, tem a ver com os sábados das solenidades. Já falou aqui das festas, pessoal. Isto é literal. Não nos venham aqui meter coisas de... Isto não é literal, isso quer dizer isso. Não. Os sábados, são sábados semanais, está aqui. Ninguém vos julgue por vocês observarem a lei do sábado. Ninguém vos julgue por vocês adorarem a Deus na lua nova. Ninguém vos julgue por vocês estarem a observar os dias de festa. Ninguém vos julgue pelo beber. Romanos 14. É 14 ou 15? É às 14, isso. Ninguém vos julgue pelo comer. Romanos 14 também. Um come carne, o outro come só legumes. E o outro vai se meter com o outro. Não podes comer carne. A carne é um ser como tu. É preciso matá-lo para comê-lo. Mas é a comida que Deus deu ao seu povo para comer. É Deus que disse, mata e come. É Deus que disse, mata e come, Noé. E o Noé passou a comer carne. Mas Deus diz, eu vou vos dizer
uma coisa, estes são os animais que vocês podem comer e estes são os animais que vocês não podem comer. E assim pela palavra é santificado o alimento. Como é que eu santifico o alimento pela palavra? Pela distinção, pela separação que a palavra de Deus faz aos alimentos. É assim que é santificado. Porque santificar é separar. E qual é a palavra que separa os alimentos? Levíticos 11. É a única palavra que separa os alimentos. E mesmo assim as pessoas não querem entender. Não, Jesus disse a Pedro, Pedro mata e come, era animais imundos. E o Pedro então pegou na faca, correu, matou e comeu. Não, Pedro 3 vezes disse não, eu não vou comer isso. E depois o Pedro disse o quê? O Pedro fez a interpretação da visão. Mas as pessoas interpretam a visão de uma outra forma. O próprio Pedro disse, quando ele foi falar, ele disse, mas eu entendi pelo Espírito que isto estava a se referir aos 3 homens. 3 vezes. Era para não recusar 3 homens. Porque os homens eram tratados como animais imundos por serem gentios. Mas eles não eram animais imundos e estavam purificados por Deus. Não era o animal imundo em si que foi purificado para comer, senão o Pedro matava e comia. Ele pensou, ele disse, não, eu não vou comer isso. Isto tem a ver com uma outra coisa. Ele ficou a pensar e o Espírito revelou-lhe. Vem 3 pessoas de Jope, receba-os. Não lhes manda embora. E o Pedro recebeu-os. Quando lhe disseram, você foi comer na casa dos gentios, ele disse, o que é que eu vou fazer? Se foi o próprio Deus, estando eu assim no telhado, eis que apareceu a visão assim, então eu entendi que isto estava a significar isso. O Pedro nunca tinha dito a eles que, entendi que agora podemos comer. Não, era só uma coisa que Deus estava aí a tentar mostrar-lhe. Não, mas agora vamos pegar isso porque a nossa concupiscência é, olha, eu gosto muito do javali, tenho que comer o javali. Para não ficar mal diante dos fiéis, epá, vou comer e eles vão comer comigo também. Assim ninguém vai ser punido porque todos nós comemos, né? E realmente, quantas coisas a gente faz aqui e não somos punidos? Quantas pessoas cometem até assassinatos e morrem com cabelo velho e descem em paz para a cova? Quantos? Mas isto é um outro assunto. É um outro assunto e não vamos tratar aqui. Então diz, portanto ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber e por causa dos dias de festa e da lua nova e dos sábados, que são coisas, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Portanto, é errado dizer aqui que o Paulo está a dizer para ninguém guardar o sábado. É exatamente o contrário. Está a dizer, ninguém vos julga quando vocês dizerem isso. Portanto, ninguém vai dizer, o Paulo está a dizer para não guardar as festas de Deus. É exatamente o contrário. Ele está a dizer, ninguém vos julga por vocês fazerem isso. O próprio Paulo, nós vimos lá no outro vídeo que fala das festas de Deus. O próprio Paulo foi apressadamente a Jerusalém celebrar o Pentecostes. E ele não queria se deter. Tanto insistiram e pediram, imploraram para ele ficar. Ele disse, não, é todo necessário celebrar a festividade que se aproxima em Jerusalém, que era o lugar onde Deus tinha escolhido para isso. Mas ainda haverão pessoas a duvidar. Eu vou dizer, estas coisas aqui, não sei, comida, como é que vão julgar, né? Bebida, como é que vão julgar. O que mais faz confusão aqui é as pessoas, porque o comer e o beber dizem, vês, não venham me julgar aqui com Levítico 11, o que é que posso e o que é que não posso beber. Não sou eu que julgo. Não sou eu que fiz o Levítico 11. É Deus que deu aquilo. Deus é que fez separação. Deus disse,
Eu assim separo para vocês, para que vocês saibam o que é comida e o que não é comida. Não é todo bicho que você vê andar por aí é uma coisa para comer, não. Deus diz não. Nem todo insecto que eu fiz é para tu comeres. Mas então vais fazer separação entre uma coisa e outra, comida e o que não é comida. Está lá, tá lá no livro de Levíticos, diz isso. No final, nós não vamos tratar disto agora, só para não perdermos muito tempo. Diz aqui, para fazeres diferença entre o alimento livre e os animais, diz aqui, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Ou seja, a diferença entre a comida e talvez o lixo ou qualquer outra coisa. Uma carcaça de um outro animal que Deus diz não é para comer, é para deitar. É para dar às feras, como Deus diz. Para alimento dos animais, não do homem. Mas pronto, ninguém vos julga quando vocês estão a fazer aquilo que Deus diz. Vocês querem comer aquilo que Deus diz para comer e não comer aquilo que Deus diz para não comer. Que ninguém vos julgue por isso. Ninguém vos julgue pelo beber. Oh, beber vinho é pecado, beber álcool é pecado. Quem disse isso? O próprio Deus disse. Quando tu trouxeres os dízimos à minha casa, alegra-te tu e os teus filhos e a tua mulher, toda a tua casa. Só não esquece os meus servos, não esquece os pobres, os desamparados, a viúva. Não te esqueces deles, lembra-te deles. Mas compra vinho, bebida forte como whisky. Deus está a mandar o seu filho comprar whisky. Bebe e come perante a minha face, alegra-te tu e a tua casa. Mas lá está, o embriagar-se é que é pecado. Você beber até cair embriagado ou até perderes os sentidos e começares a ofender e a falar coisas que não deves, isto é que é pecado. Porque a embriaguez em si nos faz pecar. Portanto, nós temos que evitar a bebedeira, que é para não cairmos em pecado, porque nós bebemos e passamos a fazer coisas que não devemos. Por isso, as pessoas estão a cear com vinho. Essa igreja bebem vinho, a fazer do corpo, do sangue do Messias vinho com álcool, que blasfema. Não julgue as pessoas por isso. Deus deu o vinho, como ele diz, para alegrar o coração do homem. Está lá escrito na palavra. E o vinho que Deus deu para alegrar o coração do homem. Deixem isso. Continuando. Estas coisas são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Ninguém vos domina a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Perdão. Dominar a seu arbítrio, isso significa para seu próprio bem, para seu próprio benefício, ou seja, eles cativam-vos para o seu próprio benefício. E o Paulo está a dizer que ninguém vos cative para o seu próprio benefício, para o seu próprio arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado da sua carnal compreensão. Lá está, ele tem interpretações carnais, fazem interpretações fora do contexto para poder convencer-vos a fazerem aquilo que Deus diz para não fazer e a não fazer aquilo que Deus diz para fazer. É sempre o contrário. É sempre o contrário. Quando nós queremos aperfeiçoar uma coisa perfeita, nós fazemos o quê? Estragamos. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estás mortos com o Messias, lembrem-se que no começo deste capítulo disse que vocês têm que reter o verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa só por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens.
Ou seja, aqui o Paulo está a pregar contra tradições e regras do mundo, não contra a vontade de Deus, como alguns podem vir a alegar aqui. Não contra a vontade de Deus, como alguns podem vir a alegar aqui no 16. Portanto, reter o verso 8, mas reter também aqui embaixo. Se, pois, estáis mortos com o Messias, quanto aos rudimentos do mundo, se vocês morreram com o Messias quanto às regras do mundo, às leis do mundo, pronto, não digo que agora não vamos obedecer à lei, pronto, as regras, as leis que são contrárias, os princípios do mundo que são contrários à vontade de Deus, que constituem pecado diante de Deus. Se vocês morreram para as tradições dos homens, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso. São coisas carnais, não são mandamentos de Deus, são coisas carnais. As quais coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. É tudo para a satisfação do corpo, mais nada. Mais nada. Deus não proibiu-te comer carne. Por que vais ensinar aos outros dizendo que vamos comer legumes porque a carne não é para nós? Deus deu a carne para o homem comer. Isso são rudimentos do mundo, tradições dos homens, doutrinas dos homens. Não é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é outra, a doutrina dos homens é outra. E a palavra de Deus nunca muda. E as pessoas vão para a igreja e cantam: não, nunca mudará, a palavra de Deus nunca vai alterar. Se tu és pecador, tu é que vais mudar, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Mas são os primeiros a virem dizer: isto mudou, isto agora é assim. Não faz sentido. Isso é pessoas enganarem-se a si mesmo. Nem sabem o que afirmam. Dormem, mesmo adormecidos, porque dizem uma coisa agora e depois de uns segundos dizem uma coisa totalmente contrária ao que afirmaram há pouco. Não sabem o que dizem. Então retenham também esta parte do verso 20, que na verdade é uma introdução complementada por estes todos os versos que estão aqui por baixo. Ou seja, verso 8, verso 20 a 23. Este é o segredo para vocês interpretarem Colossenses capítulo 2, verso 20 a 23 e verso 8. E depois, claro, tem mais outros versos em outras cartas e em outros livros, no Velho Testamento e nos Evangelhos e muito mais, que comprovam estas coisas todas. Lembrem-se, céu e terra passarão, mas as palavras do Messias nunca passarão. Jamais passarão sem que tudo se tenha cumprido. E lá em Apocalipse nós vemos Deus, depois de fazer os novos céus e a nova terra, diz: está tudo cumprido. Ali vai se cumprir todas as coisas. Enquanto isso não acontecer, nem um tio, nem um iota passará da palavra de Deus, da lei e dos profetas. Mateus capítulo 5, 17. Então, vamos passar aqui, continuar para o capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com o Messias, buscai as coisas que são de cima. Lembrando que nós lemos em Gálatas, a lei veio de onde? Veio de cima.
foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Buscai a vontade de Deus, a palavra de Deus que veio de cima. E lá mesmo na própria lei diz: não dirás, quem irá ao céu buscar-nos a palavra? Ou quem descerá ao abismo? Porque ela está ao teu lado, perto de ti. Assim Deus cuidou que nós tivéssemos os oráculos bem ao nosso lado, para nós não sermos inexcusáveis, para nós não termos que inventar desculpas nos enganando a nós mesmos, mas infelizmente as pessoas fazem. Portanto, se já ressuscitastes com o Messias, buscai as coisas que são de cima, onde o Messias está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com o Messias em Deus. Quando o Messias, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, que é a homossexualidade, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus, pelas quais coisas a ira de Deus se manifesta. Nós temos exemplos aqui na terra. E isso é uma coisa que eu gostava muito de vos dizer. Nós temos aqui testemunhos que Deus deixou. Mas lá está. Muita gente, por exemplo, dizem: se um dia achassem, pelo menos, os arqueólogos achassem a Arca de Noé, se calhar o mundo ia se converter a Deus. A Arca de Noé já foi achada. Foi divulgada no século passado. Muitos viram na televisão, não creram. Lembram o que o Messias diz na parábola do rico e do Lázaro? Mesmo que um morto ressuscitasse para eu os advertir, eles não iam crer nesse morto. E aconteceu. Lázaro, que não é da parábola do rico e do Lázaro, mas é o irmão da Marta e da Maria. Lázaro ressuscitou. Ele deu o seu testemunho. O que é que tentaram fazer? Está lá em Lucas. Tentaram matá-lo. Eu não sei se é Lucas ou João. Tentaram matá-lo. Perseguiram. Queriam matá-lo por causa do testemunho da ressurreição dele. Se pelo menos nós encontrássemos o sal e os minerais que ficaram das cinzas de Sodoma e Gomorra, pelo menos as coisas que acontecem hoje em dia não seriam assim. Sodoma e Gomorra, todo mundo sabe, desde a antiguidade, onde está a localização. As pessoas da região lá do Médio Oriente sempre souberam onde se localiza Sodoma e Gomorra. E eles sabem até hoje onde está a terra de Sodoma e Gomorra. Eles sabem onde está a cinza de sal e enxofre. Está lá. Já foi tudo achado. As pessoas não se converteram com isso. Portanto, nós temos que prosseguir e tendo em conta a nuvem de todos que estão à nossa volta, todas as testemunhas que nos rodeiam, e prosseguirmos. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Deixai todo o pecado e o embaraço para trás e corrai para a eleição que está proposta, para as promessas que nos estão propostas. Não mintais uns aos outros. Mas às vezes que temos que, sabes, só tem mesmo uma única saída, tinha que mentir.
Deus odeia a mentira. Deus diz isso. Leiam o Velho Testamento e vão conhecer o caráter e a vontade de Deus. É necessário. Deus diz: eu odeio a mentira. A língua enganosa eu odeio. Está lá em Provérbios, nos Salmos. Deus detesta a mentira. E a mentira está num dos 10 mandamentos, que era o resumo da lei. Não mentirás ao teu próximo. Não dirás falsos testemunhas ao teu próximo. E o Messias disse em João 32, João capítulo 8, o diabo é que mente desde o princípio. E todo aquele que mente é filho do diabo, porque ele é o pai de toda a mentira. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Chamavam os homens judeus de os da circuncisão e os gentios chamavam os da incircuncisão. Paulo em nenhum momento estava a querer dizer que nem a circuncisão sequer aqui vai importar. E o judeu importa. O judeu importa, não é? Judá, tribo de Judá, fez com que houvesse os judeus, não é? O judeu importa para Deus. O grego importa. Circuncisão, incircuncisão está a se referir às pessoas e não ao ato. Percebe? Está a se referir àquela separação que eles faziam dos povos, os circuncisos e os incircuncisos. Os circuncisos eram os filhos de Abraão e os circuncisos eram os gentios. Bárbaro, cita, servo ou livre, mas o Messias é tudo, em todos. Ou seja, a salvação é para todos aqueles que creem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, haja misericórdia dentro das vossas entranhas, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Temos que ser longânimos e não temperantes, não sei como, porque também temos que ser temperantes no sentido de ir com calma, mas há pessoas que lhe fizeram uma coisa e na hora já quer bater, já quer destruir, já quer vingar, já quer... Não temos que ser assim, temos que ser longânimos, como Deus é longânimo para conosco, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Messias vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra do Messias habita em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Yeshua, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Isto hoje em dia é uma ofensa.
Eu me sujeitar? Não, não, somos iguais. Ele manda, eu mando. Somos todos iguais. Não, não, isso não é bem assim. À luz da palavra, à luz da Bíblia, à luz daquilo que Deus instituiu, homem, cabeça da mulher. E ponto. O pastor quer pôr isso em prática? Põe, não quer, não. Ela é que sabe. Eu conheço pessoalmente. Não é que eu conheço pessoalmente, conheci as pessoas pessoalmente, não. Eu pessoalmente conheço pessoas que são pastoras, mulheres que dirigem congregações e elas não respeitam os seus próprios maridos. Como é que isso é possível? Como é que isto é possível? Eu gostava de saber o que é o feminino de um lobo, para poder dizer pelo menos o que são essas pessoas. Vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor. Ou seja, vocês têm que se sujeitar ao vosso marido como convém no Messias. Vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas, como também conheço lobos que se dizem pastores, que maltratam as suas próprias esposas, traem-nas com as fiéis das igrejas deles, com as fiéis da igreja. Eu vi pastores atrás de moças dentro da igreja. Meninas novas são as maiores presas que eles têm. Elas conseguem enganar e elas ficam com medo de abrirem a boca porque pensam que vai lhes cair um ferro grande do céu e esmagá-los. Falaram mal do pastor e são sujeitas a violências, a abusos, né? É o que eu queria dizer. Vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas, para que haja harmonia, para que elas também vos respeitem. Dai a elas amor, porque quando fizerem o contrário, Satanás também virá a elas e incitará-las a não respeitar-vos. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não sejais injustos para com os vossos filhos, mas admoestai-os no caminho do Senhor. Deem amor para os vossos filhos. E primeiro a casa. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem quiser ser presbítero, apóstolo, eu acho que não falar do apóstolo, presbítero, bispo, diácono e essas coisas todas, em suma, quem quiser servir na igreja, no meio da igreja de Deus, não estou a falar da igreja chapas e denominações e templos, não. A igreja de Deus, quem quiser ser ministro no meio da igreja de Deus, ministrar a igreja de Deus, tem que ser uma pessoa que saiba primeiro governar a sua casa. Ou seja, primeiro tem que ter a sua própria casa em ordem. Porque se não souber governar a própria casa dele, como é que vai governar no meio dos irmãos? Como é que ele vai ministrar aos irmãos? E lembram-se, o maior deve servir a todos. E não é para ser servido. Como eu vejo hoje em dia, até há pastores que vão para a igreja com um cortejo tão grande, motos, a fingirem aquelas motos dos presidentes que vão aí à frente, cavalos, pessoas vestidas de generais, fazem sinais de pala e metem espadas e tudo no ombro, desfilam frente ao pastor. E depois vejo outros dizem: ai, ele é abençoado, um dia serei como ele. E eu me lembro do Salomão, né, que diz: filho, não tenha inveja da prosperidade do ímpio,
não inveja, porque é tudo vaidade. Tudo vaidade. Vós pais não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós servos obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, só para o dinheiro no final. Não, eu só estou aqui porque no final do mês ele paga. Não. Obedecei a vossos senhores em tudo. Temos que respeitar os nossos patrões, os nossos chefes, os nossos diretores, os nossos gestores. Tem que haver respeito. E a palavra diz que muito mais aqueles que são da fé. Mas isso não é assim, que eu sei. Sei muito bem do que estou a dizer. É mesmo entre os irmãos que você põe... Ajudas um irmão com trabalho e ele no meio do trabalho nem respeito te dá. Porque, somos irmãos. Esse é aquele fulano que aos sábados costumamos ir nos reunir com ele. A ele não respeitam. Mas aquele que é de fora, que não é dos irmãos, a esse eles temem. Grande respeito que as pessoas dão aos patrões que não são crentes, que não são da mesma igreja, em templos e chapas e denominações, né? Quando são da mesma igreja, templos e chapas e denominações, eles gozam com ele, não dão o respeito que deveriam dar. Quando é uma pessoa de fora, tem medo. Quando aparece aí pela porta, o coração salta do lugar. Não é assim. Mas sim, olha, temos que obedecê-los, mas muito mais aqueles que são irmãos, né? Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Temendo a Deus. Por isso, seja fiel àquele que te deu o emprego ou o trabalho. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, não impulsionando para que possam ver, para que não possam falar mal, para não ficar mal aos olhos do fulano. Eu lembro, nós já fomos para festas de pessoas só para não falarem mal de nós. Vamos só lá, porque é família. Se nós não aparecermos, vamos ser os maus da família. Então vamos. Não, temos que fazer as coisas com sinceridade. Mais vale até não ir do que ir com este tipo de pensamentos, não é? E tudo quanto tu fizerdes, fazei-o de coração, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Nós vamos prestar as contas finais com Deus, por isso temos que fazer tudo tendo em consideração que nós estamos a fazer para Deus e não para os homens. Nós temos que tratar bem os homens, não para os homens, mas porque é isso que nos convém diante de Deus. Perdão. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Messias o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há exceção de pessoas. Deus não faz exceção no julgamento. E o capítulo 4 de Colossenses, o último, diz: vós, senhores, na verdade está continuando, lá está, esta é a prova de que não existia capítulos quando eles fizeram isso, quando eles escreveram as cartas, não é? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos. Também é importante os senhores serem justos e tratarem com equidade os seus servos, com justiça. A equidade é justiça, não é? Por quê? Porque Deus está lá em cima. Ele também é nosso Senhor. Nós somos Senhor daqueles que trabalham por nós, mas nós também temos um Senhor a quem nós vamos prestar as contas. Por isso temos que ter cuidado com aqueles, porque aquele que está na nossa, que está em cima de nós também vela por aqueles.
Por isso nós temos que ter esse cuidado. E muito mais aqueles que são também da fé. Ou seja, muito mais ainda os irmãos, com dupla porção, não é? Sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Deus, pela qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar, o mistério de Deus, que também fala lá em Timóteo, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Temos que ter muita sabedoria para aqueles que estão de fora. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Não se ache palavras torpes nas vossas bocas. Assim diz a palavra, mas nem todos fazem isso. Quantos cristãos pelas ruas falam asneiras? Hoje em dia falar uma asneira para um cristão já é uma coisa normal. E a palavra diz, não se ache palavras torpes na vossa boca, mas tudo... O falar de um crente é igual com falar de uma pessoa mundana. Como é que isto é possível? Os mesmos palavrões que achas na boca dos filhos da ira são os mesmos palavrões que achas na boca dos filhos de Deus. Aliás, nem deveríamos ter nenhum palavrão em nós. Mas hoje em dia as pessoas não têm esse cuidado. Com a mesma boca com que abençoam os seus irmãos e bendizem a Deus, é a mesma boca onde sai todo tipo de lixo, todos os dias. Até pastores hoje em dia já é normal, no púlpito falam palavrão e na boa. Na boa. Passou. E os fiéis aí fazem que riem. Acham piada. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Yeshua, chamado Justo, era um homem que tinha o nome de Yeshua também, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo do Messias, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tenho grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Pronto, aqui até falou do Marcos, do Lucas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Lá está, mais uma das provas que as pessoas reuniam-se nas suas casas, e assim era a igreja do Senhor.
não eram chapas. Quando eles dizem igreja que está em Laodiceia, está a se referir aos crentes que vivem em Laodiceia. A igreja que está em Éfeso está a se referir aos crentes que vivem lá em Éfeso. E eles se reuniam, todos podiam estar num só sítio, como também podiam ter grupos separados, dependia do lugar que eles tinham, para se encontrarem e partilharem a palavra, que às vezes faziam ao ar livre. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a a vós também. E eu também faço que seja lida agora na igreja que está no YouTube e no Facebook, não é? E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Isto é uma prova que nós podemos negar o chamado que Deus tem para nós. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. É um pequeno livro, é uma pequena carta, mas que continha muitas coisas e acredito que nem abordamos muito profundamente sobre tudo, mas eu vejo já a gravação adiantada em 1h51. Eu vou tentar cortar alguns minutos e vou fazer uma dupla publicação. Vou publicar um vídeo inteiro para as pessoas que têm paciência para assistir um vídeo inteiro, e vou recortá-lo em pedaços para aqueles que quando veem 1 hora saltam o vídeo, porque assim me têm solicitado, não é? Porque muita gente está a reclamar que os vídeos levam muito tempo. Só que lá está, irmãos, eu tenho que falar, e se eu não falar, vocês não vão ouvir. E se eu estiver aqui a falar preocupado com o tempo, eu vou me apressar e vou omitir coisas, e vou saltar coisas importantes, como fiz alguns. Eu gostava de ter lido o capítulo 8 todo de Provérbios convosco, e gostava de ter lido mais outros capítulos convosco, para que tivéssemos uma clara percepção das coisas. Nós temos que ler Gálatas, que lá em Gálatas fala das festas. Em Gálatas, capítulo 4, se não me engano, o apóstolo Paulo repreende os irmãos de Gálatas por estarem a voltar para trás, guardando dias e anos e tempos, ou seja, festividades segundo os rudimentos dos homens, fala lá, segundo as tradições dos homens. Repreende-os pelos dias de festas. Mas aqui em Colossenses, o apóstolo estava a dizer para ninguém julgar pelas festas, o que nos dá uma clareza, percepção de em Gálatas está a falar de umas festas diferentes, e aqui em Colossenses está a falar de festas diferentes, e de fato em Gálatas está a falar do Dia dos Mortos, que hoje em dia se guarda como uma festa, celebra-se Dia dos Mortos. Em Gálatas está a falar dos dias e dias e dias, tudo vaidade, coisas que foram inventando, e nestes dias as pessoas aproveitam para pecarem mais. Eu trabalho na rua, eu vejo as coisas, eu estou nestes dias, às vezes nas noites, a ver coisas acontecer. Às vezes estou de vigília na noite a trabalhar, eu vejo coisas incríveis, e é sempre nos feriados em que essas coisas mais acontecem. Prostituição, droga, adultério, tanta coisa que acontece. Quando é feriado, soltam-se todos os bichos. E não estou a chamar bichos aos homens, mas sim aos espíritos imundos que levam esse mundo a cometerem, a pecarem contra Deus e a incitarem a ira a Deus. Mas a palavra é certa e ela permanece para sempre. Então,
vou fazer desta maneira. Vamos tentar gravar mais vídeos. Peço desculpa por ter levado muito tempo para publicar este vídeo, porque eu prometi fazê-lo no começo da semana e eu não consegui. Adoeceu a minha esposa, apanhei angina. Angina é uma doença que me deixa muito mal, fico muito fraco quando estou com angina. Pior quando chega ao ponto em que já não estou a conseguir comer por causa das dores na garganta. E também tivemos então essa dificuldade, porque eu tive que deixar o trabalho e ficar a cuidar da minha esposa e do meu filho também. O meu filho, graças a Deus, não ficou doente, porque lá está, é contagioso. Às vezes, pronto, o meu filho vem comer no meu prato e são coisas complicadas. Mas não quero tomar mais o vosso tempo. Que Deus vos abençoe, que Deus possa abrir o vosso coração. Leem Colossenses, releem, assistem o vídeo, partilhem com os vossos próximos e familiares a quem vocês querem que essa mensagem possa chegar a eles. E eu não estou a dizer que Deus vai castigar-vos por não partilhar. Não vou estar a usar essas coisas, que eu também detesto pessoas que se aproveitam da verdade de Deus para fazerem os seus shows na internet, não é? Partilhem com aquele que vier no vosso coração, que vocês acharem que é uma pessoa que precisa ouvir isso, precisa conhecer essas coisas. E continuem a acompanhar-nos, orem por nós, porque temos tido uma grande luta deste lado para poder tornar isso possível, mas Deus é que faz isso tornar-se possível. E nós vamos ver, se Deus nos permitir, vamos fazer um vídeo a falar da missão que Deus nos deu para fazermos a sua obra no meio do povo. E a nossa missão não tem exceção de pessoas. Nós vamos até aquele que crê e até aquele que não crê, e nós queremos ajudar todas as pessoas, queremos alcançar os órfãos, as viúvas, os desamparados, os pobres necessitados, aqueles que necessitam mesmo, padecem necessidades e não têm recursos, e todos aqueles que precisam de ajuda. E se nós pudermos ajudar, queremos fazer isso, porque isto é uma coisa que Deus tem posto mesmo no nosso coração. Paz de Yeshua, que Deus vos acompanhe em todos os vossos caminhos. E lembrem-se que o mais importante é a vontade de Deus, e as coisas dos homens tudo vaidade. Então agarrem-se à doutrina que é santa, a sã doutrina de Deus, e façam aquilo que é a vontade de Deus, guardando todas as vezes a palavra de Deus acima de todas as coisas. Que Deus vos abençoe. Paz de Yeshua seja convosco. Amém.